Voltamos a falar aqui do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente dizia que ele deve ter uma conversa amanhã com o Vladimir Putin, o mandatário russo, e a discussão sobre um cessar-fogo na Ucrânia. O Eliseu Caetano está de volta aqui com a gente. Eliseu, qual é a expectativa que se tem? O que é que se fala disso aí nos Estados Unidos, especialmente na Casa Branca? Bom dia para você. Agora sim, Nonato, estamos de volta e com áudio, viu? Muito bom dia para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, viu? Neste momento aqui na costa leste americana, 7 horas da manhã, com 30 minutos, e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 20 graus Celsius, ventando bastante, mas isso é assunto para o nosso próximo link ao vivo. Porque ontem o presidente Donald Trump foi para Washington, D.C. e a bordo da Air Force One, a aeronave presidencial, ele conversou com os jornalistas e trouxe essa informação, confirmando aquilo que já estava sendo ventilado na imprensa americana horas antes, por conta de uma entrevista de um emissário dele, de que ele poderia sim, ainda nesta semana, se reunir com Vladimir Putin, o mandatário russo, como você disse, para juntos decidirem, negociarem, enfim, assinar, quem sabe, aquele acordo de cessar-fogo por 30 dias, que, aliás, diga-se de passagem, já foi assinado pela Ucrânia lá na Arábia Saudita, ou seja, um acordo costurado aí a muitas mãos, né? Muitas chancelarias envolvidas nesse possível acordo. E agora, Nonato, agora nós já estávamos aqui plugados para entrar ao vivo na programação da Jovem Pan, a gente recebe a informação de que o Dmitry Peskov, que é o porta-voz da presidência russa, admitiu esse encontro e já para amanhã, viu? Ele disse que essa conversa está efetivamente sendo preparada para amanhã, terça-feira. Essa fala dele foi dada agora há pouco durante uma entrevista coletiva à imprensa lá na capital da Rússia. Então, portanto, Vladimir Putin e Donald Trump vão sim ter uma conversa amanhã por telefone para juntos decidirem essa questão do cessar-fogo, essa pauta, aliás, a pauta mais importante do dia, provavelmente amanhã, para Donald Trump vai ser esta. Vale lembrar que ele precisa que a Rússia assine este acordo para garantir, né, que o acordo entre em vigência, 2, a soberania americana, porque ele tomou as rédeas dessa negociação, tirou a ONU do circuito, tirou boa parte dos chanceleres americanos, da diplomacia americana e levou para a Casa Branca essa responsabilidade, ou seja, está o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro, parado nesse momento, aguardando. Será que Donald Trump vai ou não vai conseguir interromper essa guerra que já dura 3 anos? Vale lembrar que, além do acordo de cessar-fogo por 30 dias na guerra russa da Ucrânia, esse mesmo acordo ainda prevê que o espaço de terra que já foi dominado pelos russos seja anexado à Rússia, portanto, a Ucrânia perderia ali algumas cidades que ela considera importante e os Estados Unidos também, em contrapartida, ganharia ali o acesso à mineração de minerais raríssimos, avaliados em centenas de bilhões de dólares. Aliás, de acordo com a própria imprensa aqui nos Estados Unidos, essa seria uma espécie de pagamento que a Ucrânia faria aos Estados Unidos por todo o dinheiro que já foi investido durante esse período de guerra no país e, claro, a manutenção dessa proteção que os americanos toparam oferecer para eles nesse período, considerado pós-guerra, vamos falar hipoteticamente assim, e também, obviamente, com relação à inteligência americana, porque os ucranianos não conseguiriam sobreviver muito tempo numa guerra se a inteligência dos Estados Unidos não estivesse trabalhando em conjunto com a deles. Então, você está falando da inteligência americana, você está falando de recursos militares, né, financeiros também, do armamento, né, que é obviamente ligado ao militarismo, e aí os Estados Unidos teriam acesso aí por um período de tempo não especificado, ou não conhecido até o momento, a esses minerais raros para explorar, vender e, obviamente, fazer muito dinheiro e ter essa conta paga, ou seja, a Ucrânia pagaria por isso. Ou seja, tem muitos detalhes, muitos itens nesse papel para ser assinado. A Ucrânia já topou, resta saber agora se a Rússia vai topar. E é importante, Nonato e Lívia, a gente trazer fala aqui do Vladimir Putin, que na semana passada conversou com jornalistas lá e disse que sim, é a favor da paz, que pretende assinar isso, mas não disse se ia fazer ou não, né? Uma coisa é ele ser a favor da paz, outra coisa é, de fato, ele pegar ali a caneta e assinar. E a gente vai estar atento aqui no jornalismo da Jovem Pan. Amanhã, inclusive, a gente vai ficar durante o dia nessa cobertura para realmente entendermos se a guerra lá na Europa vai ou não vai acabar com essa assinatura. Pelo menos
acabar temporariamente, né? O acordo prevê um tempo de 30 dias que pode ser estendido ou não. Mas, portanto, está confirmada uma conversa por telefone amanhã entre Donald Trump e Vladimir Putin. Aliás, segunda conversa dos dois mandatários, Nonato e Lívia, desde que Donald Trump assumiu ou reassumiu a Casa Branca no último dia 20 de janeiro. Eu vou seguir daqui acompanhando esse e outros temas, porque tem muito assunto hoje do dia aqui nos Estados Unidos para a gente trazer ao longo desta edição do Jornal da Manhã e, claro, da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio. Tá combinado. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. A gente volta a conversar com os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo e Deise Ciocari, nesta manhãzinha. Deise, ainda que o Donald Trump tenha de algum modo excluído aí a ONU dessas conversas, enfim, tenha tomado a frente de uma maneira mais personalista e individualizada, há muito mérito em você de novo voltar a falar no cessar-fogo, voltar a falar numa conversa e ter esse diálogo, né, com o presidente Vladimir Putin, algo que não vinha ocorrendo, mas amanhã fica toda essa expectativa em torno do que eles vão conversar, dialogar a respeito dessa guerra para, quem sabe, chegar a um fim, ou pelo menos um cessar-fogo, depois de 3 anos, não, Deise? Nonato, se o Trump conseguir se posicionar como um líder que pode resolver o conflito sem grandes custos para os Estados Unidos, ele reforça essa imagem de um negociador pragmático e nacionalista, com um trunfo importante para a base dele, né, essa base eleitoral dele. Agora, qualquer concessão, Nonato, percebida como uma possível vitória para o Putin, ela pode alienar os setores mais tradicionais do Partido Republicano e os aliados internacionais, né? Isso pode minar a confiança no Trump, no governo Trump, né? Agora, tudo vai depender da forma como ele vai conduzir essa conversa, né? Se ele conseguir pressionar o Putin para um cessar-fogo, ele pode se tornar, sim, um grande negociador hábil, né? Então, esse diálogo, ele precisa resultar em concessões unilaterais para a Rússia. E se for somente um evento midiático, essa movimentação ela pode ser lida como uma estratégia sem um impacto real político, né? Agora, obviamente, eu preciso falar isso, né? Quando a gente fala dessas negociações, a diplomacia tradicional ela sugere que qualquer negociação para o fim de uma guerra ela deve incluir todas as partes diretamente envolvidas, né? O Trump anuncia essa conversa com o Putin sem a presença do Zelensky e que deveria fazer parte desse diálogo. Né? Então, se o Trump busca de fato uma solução diplomática, uma abordagem multilateral ela seria um caminho mais eficiente, né? Caso contrário, essa negociação ela pode ser percebida num determinado momento como um reforço para equilibrar as forças entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Isso ignora completamente os interesses da Ucrânia e também enfraquece ela diante dos aliados ocidentais, né? Vamos ver como que essa negociação vai sair. Tudo indica que o Trump vai insistir nesse cessar-fogo, pelo menos para ter ali de novo uma imagem de um grande líder diplomático e pragmático, né? Vamos aguardar. Pois é, o Donald Trump trata o Volodymyr Zelensky como uma figura menos importante e que, na visão dele, ao que parece, vai ser riscada ali mesmo do universo político ucraniano, uma vez que a guerra esteja resolvida. Os Estados Unidos, nesse acordo, passam a ter um interesse muito grande na exploração de minerais dentro da Ucrânia. Isso, obviamente, vai reforçar a presença de norte-americanos na Ucrânia, o que torna também uma situação bastante mais delicada para a própria Rússia, que não vai ter mais ali como fazer um ataque à Ucrânia, imaginando que essa guerra se origina numa segunda invasão russa em território ucraniano. E, a partir de agora, com essa presença oficial e um interesse estratégico dos Estados Unidos na Ucrânia, isso torna-se muito mais difícil. E o Trump se coloca nessa posição de ser o negociador, deixando o Zelensky em segundo plano, porque ele, obviamente, é a peça mais forte desse tabuleiro. O presidente americano, seja ele quem for, ele tem essa prerrogativa, mas Joe Biden não usou esse poder para ser o líder nessas negociações, até porque não tinha condição de saúde para fazê-lo. E agora o Trump dará o resultado que vai ser importante para o contexto mundial, terminar com essa guerra, mas também atendendo ao melhor interesse dos Estados Unidos. Esse é o ponto principal. E Zelensky não tem nada que ele possa fazer contra isso, até porque a gente precisa lembrar daquela máxima
não existe almoço grátis. Chegou a hora agora de Zelensky e da Ucrânia pagarem por toda a ajuda que receberam.